Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco de quem foi ou quem é a personalidade Nelson Mandela. Eu vou começar analisando o primeiro livro dessa editora, que é a editora Mostarda, e é uma editora que dedica o seu trabalho a publicar, faz publicações. Essa editora tem uma série de publicações sobre personalidades negras e indígenas. Olha o que está na minha mão aqui, temos vários outros títulos que também serão analisados em outros vídeos, como da personalidade Sônia Guadalajara, a escritora e professora Conceição Evaristo, o Martin Luther King, Ailton Krenak e o Nelson Mandela, que é do vídeo de hoje. Essa editora tem uma coleção chamada Black Power, que é uma coleção que faz esse levantamento de várias personalidades, e hoje a gente vai se prender a fazer, nesse vídeo, falar um pouco sobre quem foi e qual o legado desta figura que é o Nelson Mandela. Esse vídeo que você está assistindo, eu digo para vocês que considero ser um conteúdo dedicado tanto aos alunos que já nos assistem, como também para professores que trabalham com formação de professores, ter a oportunidade de conhecer essa editora. Atrás ele tem esse selo, que é o da coleção Black Power, e é uma sugestão de repertório incrível, sobretudo para você trabalhar a questão de opções de uma literatura que a gente considera hoje ser uma literatura antirracista, que não traz aquele saber europocêntrico que a gente vê em muitos livros didáticos, tá? Quando você abre o livro é escrito pela autora Maria Júlia Maltese, e aí vai falar um pouco sobre a África do Sul, falar um pouco sobre o país que nasceu a criança, que é o Nelson Mandela, o adolescente Mandela, que vai ficando adulto e vai se transformando numa personalidade que entra para a história da humanidade. Então vamos falar um pouco quem é esta figura. Mandela é uma figura pública, conhecida mundialmente, mesmo antes da sua morte, porque ele é uma personalidade da África do Sul, um país hoje que se destaca até mesmo nos BRICS. A gente estuda sobre esse país que está aí vigorando no grupo dos BRICS, mas eu diria que a personalidade sul-africana mais conhecida do mundo é o Nelson Mandela. Essa figura ela vai ser conhecida, no contexto que ele vive, ele é conhecido como Madiba, embora a gente conheça mais ele como Mandela, como Nelson Mandela. E ele vai estar num contexto que vai vivenciar, vai testemunhar, vai conviver com o estabelecimento de uma política segregacionista, que é a política segregacionista do apartheid racial na África do Sul. Uma herança deixada pelos colonizadores que ali se estabeleceram, e a pessoa de Mandela ela vai se consagrar mundialmente como uma referência, sendo uma personalidade que lutou, uma das personalidades que mais lutou contra o regime segregacionista do apartheid. Então ele tem frases incríveis como: a educação é a arma mais poderosa. Primeiro, tem na sua trajetória uma oportunidade de formação na área de direito, se forma em direito, então como alguém que teve uma formação nessa área do conhecimento, naturalmente tem um discernimento claro de cidadania, do direito ao voto, do direito a os variados campos do direito que alguém possa ter. E a África do Sul, o livro vai mostrar em suas páginas, de uma forma muito didática, a questão dessa convivência com
com essa segregação entre brancos e negros, né, em escolas, praças, bairros, universidades, e ele vai ter a coragem de se rebelar contra esse sistema que segrega homens brancos e homens negros e confere direitos diferentes, e ele vai se tornar essa figura que vai lutar para que brancos e negros tenham direitos iguais. Para entrar para a história e para ser essa figura pública que defende uma democracia com um regime multirracial, não foi fácil, não foi simples, né? E ele dedica parte da sua vida nessa militância como uma personalidade negra e um militante do movimento negro para que ocorra igualdade e não superioridade, né? É muito bem mostrado também em alguns filmes, em algumas obras do cinema, essa transição do homem Mandela, do ser político Mandela, e deste mesmo homem que em um dado momento se torna presidente do país África do Sul. E naquele momento, como depois de décadas Mandela lutava pela igualdade, homens brancos, depois da declaração do fim da política segregacionista do apartheid, imaginavam que haveria ali um contexto de uma superioridade negra, né? O que não vai ocorrer. E aí ele entra para a história exatamente porque ele vai trazer essa abordagem de que a sua luta não é a luta pela superioridade negra. Em nenhum momento foi por isso, mas é uma luta pela igualdade de direitos, por um regime democrático que seja para todos, que seja multirracial, né? Nesse contexto, os homens, né, enquanto o apartheid ele se perpetuava, os homens não brancos não tinham direito ao voto, né? Não tinham exercício da sua cidadania política plena. O casamento entre brancos e negros não era permitido, né? E a figura de Mandela, por ser essa figura militante contra essa segregação, é condenado à prisão perpétua e fica detido, acreditem vocês, por 27 anos. Ou seja, décadas, né? E que em um dado momento, mais tarde, depois de toda essa luta, essa militância, a pessoa de Mandela entra para a história como uma das pessoas do mundo reconhecidamente merecedoras de ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Essa é a minha recomendação de hoje, que você conheça a editora Mostarda, que você conheça um pouco sobre a história do Nelson Mandela. Pode ser muito bem vista tanto em livros quanto em filmes, né? E espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um abraço. Se gostou desse conteúdo, não deixe de fazer o nosso engajamento, de dar o seu like, de curtir, de compartilhar esse conteúdo para pessoas que você acha que esse conteúdo pode ser interessante. Isso é muito importante para nós. Um abraço, até o próximo vídeo.